Então, estamos gravando. Quero cumprimentar todos aí com a paz do Senhor Jesus, o Luiz, Vitorino, a Lili, Marina, Raquel, Suzana, Thalita, Vivi e os outros que vão entrando aí por aí. Gente, seguinte, a Thalita fez um bom trabalho. É tão difícil fazer isso que eu vou fazer. Por quê? Porque a Thalita já começou um bom trabalho em 1 Crônicas, e o estudo dela foi muito abrangente. 1 e 2 Crônicas foram livros que foram escritos juntos, compostos sozinhos. Nós vamos falar sobre isso aí. Então, não se faz estudo deles separados. E como ela já abrangeu a boa parte, o que eu peguei então? E hoje eu estou pegando as partes curiosas de 2 Crônicas, vou pegar ainda um pouquinho. Não tem como falar de 2 Crônicas sem falar de 1 Crônicas, né? É quase uma série, não tem como você falar de uma série se você não souber o começo da série. Então nós vamos pegar isso aí. Aí eu botei um estudo aí, o Luiz vai fazer mais ou menos slides, e a gente vai tentando acompanhar aqui. Mas aí vocês vão assustar, mas foi rapidinho, é porque realmente não tem mais muito o que falar, além do que a Thalita falou. Então eu só vou abranger aquilo que eu acho que a gente pode discutir, conversar e aprender hoje sobre as crônicas. Então tem as curiosidades aí. Vamos lá, Luiz. Curiosidades sobre o nome de crônicas. O título original desse livro, né, foram Os Anais, né, que significa os acontecimentos da época, né? Como era um só livro, o Crônicas foi escrito constando as coisas que não foram incluídas em 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Então, a Crônicas ele foi composto em cima das coisas que eles acharam que faltavam quando se escreveu 1 Samuel e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Por isso que tem esse livro, Crônicas. Eles acharam que faltou alguma coisa. E realmente faltou. São os anais, são as coisas, os acontecimentos que não tem nesses outros livros. São as coisas que foram omitidas, né? E ele tem, eu vou chegar no final, vocês vão entender o porquê que eles foram, aliás, não só foram omitidos, mas foram colocados. Olha que interessante a pesquisa aí, ó. A Crônicas aqui, ó, ela foi dividida em dois, 1 e 2 Crônicas, quando ela foi traduzida pelo grego. Aí eu coloquei um pedacinho da Septuaginta aí, ó. Uma fotinha que eu achei bacana de colocar aí, da Septuaginta, que ela foi escrita aí, para vocês verem como é que era o original dela. Então ela mudou. Quando foi escrita para o grego, mudou-se o nome dos anais para as coisas omitidas. Isso é muito interessante, eu acho muito interessante essa mudança de nomenclatura após a tradução. Era para você ver que o entendimento das coisas, o aprofundamento do conhecimento traz transformações. É natural. Isso é muito legal. Então, virou-se as coisas omitidas no século 200 antes de Jesus. Então, as crônicas já foram mudadas antes de Jesus. Quando Jesus pegou as crônicas, elas já estavam mudadas como as coisas omitidas. E aí, no 400, depois de Jesus, veio a Vulgata Latina, que passou a ser chamada de Crônicas, tá certo? Então, olha só, 200 anos foi feita as coisas omitidas e dividido em 1 Crônicas e 2 Crônicas. E nós vamos ver daqui a pouquinho como que foi dividido isso. E 400 anos depois de Cristo, a Vulgata, que denominou e deu o nome de Crônicas. Muito legal. Esse título chegou na nossa língua, o Jerônimo. Eu vou falar por quê, e é legal. Põe aí, passa aí, Luiz. O Jerônimo, da Vulgata Latina. Passa aí que eu vou explicar. Esse cara. Por que mudou para Crônicas isso aí? Mudou? Não mudou, Luiz? Alô? Luiz? Mudou, mudou agora. Mudou. Tá dando um delay, tá, Pato? Tá. Mas vamos continuar. Então vamos lá. Por que eu coloquei esse Jerônimo aí? Porque esse cara é um cara que mudou a história na literatura bíblica. E não só as crônicas, como outros estudos.
Jerônimo foi um acadêmico, na época que o título era muito difícil ter, né? Mas ele tinha muita influência no meio acadêmico. Eu estou colocando esse Jerônimo aí porque vocês vão entender como que é importante uma pessoa escrever as coisas, e porque isso foi o que aconteceu exatamente com Crônicas. Alguém muito importante escreveu para chegar perto da gente aí. Então esse Jerônimo aí, ó, ele escreveu essa Vulgata Latina, é um homem conhecido, vocês vão ver nos estudos da Bíblia aqui, ó, muitas traduções, e quem vai estudar aí, muitas, principalmente no Velho Testamento, que esse cara ele era um doutor no Velho Testamento. Na época dele, alguém não tinha tanto conhecimento quanto esse Jerônimo. Então, muitos dos estudos que nós vamos fazer, principalmente no Velho Testamento, tem o dedinho desse cara aí, Jerônimo, que foi um cara muito requisitado na Igreja Católica no primeiro século aí. E nos 400 anos aí, né, depois de Jesus. Os primeiros 400 anos. Então vamos passar esse Jerônimo aí, vocês podem pesquisar mais sobre ele. Eu só queria falar sobre isso, porque eu vou falar sobre Esdras e vou voltar um pouquinho de Jerônimo depois. Ele separou a Septuaginta, né? Da Septuaginta e fez as curiosidades da autoria. A gente se pergunta por que é tão importante saber quem escreveu. É por isso que eu falei sobre Jerônimo. É tão importante você saber quem traduziu, quem fez essa mudança de títulos para crônicas, quanto é importante você saber quem escreveu a Crônicas. Então a Crônicas ela faz parte dos 12 livros. Quais são os 12 livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ela abrange um pedaço da Bíblia histórico maravilhoso, e ela conta a origem desse negócio todinho, a origem do povo de Deus, a origem e a organização das tribos, as divisões. Então, essas histórias, esses livros históricos, chamados históricos, eles compõem uma boa base do entendimento. Para quê? Para que quando Jesus chegasse aqui, nós lêssemos essa Bíblia, nós entendêssemos os contextos pelos quais Jesus estava pregando, pelos quais ele estava falando. O Novo Testamento é um complemento, mas ele não anda sem o Velho Testamento. Você basta ver que as narrativas do Senhor Jesus, ela refere a muitas coisas do passado, muitas coisas dos livros, muitas coisas dos profetas, dos patriarcas. Jesus está sempre voltando isso aí. É tão importante isso porque isso faz parte da história, da ciência e do estudo bíblico, né? Então a Crônicas, ela faz parte desses livros aí. Por isso, esses livros são chamados de históricos, né? Porque eles têm toda a história bíblica. Bom, isso todo mundo está sabendo. Nada que tem no 1ª Crônicas e no 2ª Crônicas não é um texto referente ao autor, dizendo quem é. Mas a tradição judaica, ela favorece eles. Olha que, deixa eu explicar o que é uma tradição judaica. Eles tinham como tradição a questão de não colocar qualquer um para escrever. Entende isso? Isso já é uma coisa feita lá atrás, vinda de Moisés. Deus não escolheu qualquer um para escrever. Quando Deus queria fazer o grande trabalho, ele pegou um cara que sabia todas as leis dos egípcios, sabia e entendia tanto da escrita quanto da fala. Ele pegou um cara que queria fazer mais. O projeto de Deus não era só tirar o povo do Egito, vocês entendem? O projeto de Deus era mais do que isso, era escrever tudo desde o princípio. Por quê? Por que escrever? Porque o conteúdo relembra. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente lembra do que Deus fez, do que Deus faz. Então, ter algo palpável para o ser humano foi muito necessário. Então, Deus colocou Moisés para escrever. E a partir de Moisés, todas as pessoas que foram escrevendo, Josué, que foram escrevendo, os juízes, todos eles foram escolhidos a dedo. Deus não escolheu qualquer um. Escolheu Josué, que tinha aprendido com Moisés como escrever, da forma de escrever. E aí também Deus escolheu este homem, Esdras. E a prova disso está aí no versículo de Esdras, capítulo 7. Vamos ali, abre aí, capítulo 7 de Esdras. Você pode pular um pouquinho umas páginas da sua Bíblia mais para frente. Você vai ver o livro de Esdras. E nesse texto aí, de 1 a 6, eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem isso aí.
Passadas essas coisas, o reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho de Salomé, filho da Titude, filho da Manias, filho da mãe, filho de Quelá, mas é os filhos, e vão lá. Arão, sumo sacerdote, este Esdras subiu a Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus a Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo que ele pediu. A Bíblia, ela atesta sendo ele o grande escriba dessa época. E como nós estamos falando de um contexto, e eu vou chegar nesse contexto, do porquê que Primeira Crônicas e Segunda Crônicas foram escritos, é importante você saber que a probabilidade, pela tradição judaica, era esse Esdras que escreveu, tá certo? Esta é a probabilidade mais forte. E esse é o versículo que prova isso, que está na Bíblia, que ele era o escriba e a melhor pessoa. As pessoas não eram como hoje, já vou mandar para uma gráfica, qualquer um escreve qualquer coisa, não. A coisa era muito consagrada, era muito articulada. Todas as escrituras eram guardadas em lugares separados. Quem for lá em Israel, e lá você vai visitar, porque faz parte da visita lá de Israel, um lugar perto do Mar Morto, onde foram encontrados esses anais. Onde foi encontrado esses documentos aí. E você tem uma aula muito legal lá de como foi encontrado, como que as pessoas se purificavam para escrever, como que as pessoas eram separadas. Então, a tradição ela era tão forte que colocado para essa questão dele ser o autor, o mais... Pastor, Fala. Pode falar. Oi? tá cortando? Não, tá demorando muito. Ô, pastor, porque estava cortando o senhor falando. Pode continuar. Voltou? Não, viu? Aqui, pastor, desculpa. Olha só, eu acho que eu que estou com problema na minha internet, tá? A Su falou que o telefone dela não está cortando, então desculpa, gente. Pode continuar, pastor. Então tá. Então esse é a curiosidade sobre a autoria, para a gente saber que esse livro foi escrito. E eu estou batendo nessa ênfase aqui, porque vocês vão entender a importância desse escrito de 1ª e 2ª Crônicas, para vocês entenderem o contexto pelo qual ele foi escrito. Então, vamos lá, a curiosidade de autoria. Você já sabe, pula aí, Luiz, a outra página aí. O pano de fundo pelo qual foi escrito. E aí nós começamos a entender a questão de 1ª e 2ª Crônicas, que, como eu falei no começo, era uma carta só. O texto lido e fatos históricos comprovam que Esdras era o escriba da época. O cenário da época de Esdras, como foi escrito, e o termo dos judeus do exílio, tem tudo a ver com o objetivo deste livro. Sim, gente, Esdras, ele está voltando do cativeiro de 70 anos. E ele queria restaurar as promessas feitas por Deus e o propósito de Deus para o povo dele. Então ele tinha que tocar em algo que fizesse o povo ser motivado. Olha, eu vou dizer para vocês aqui, eu estou passando isso atualmente assim, coisa difícil é levantar a estima. Coisa muito difícil é você, depois de ter caído, de ter ficado tanto tempo humilhado, é você aumentar. Então, se vocês vão ler depois, nós vamos estudar o livro de Esdras, vocês vão ver a construção dos muros, vocês vão ser. E a luta é constante, E não é só luta a externa e política, existem lutas internas que Esdras está enfrentando. Às vezes, dentro do próprio povo de Deus, dentro do próprio contexto que eles estão lá, ele enfrentou lutas. Então, o que ele faz? Ele começa a relembrar
os feitos dos reis e a colocar neste papel as coisas que foram ocultas, que são exatamente aquilo que vai levantar a moral do povo, vai levantar a estima do povo e que vai fazer o povo trabalhar. O contexto é esse, eles saem, lembra? Eles saem de lá com Neemias e eles vão para a terra reconstruir os muros, reconstruir a cidade, eles vão reconstruir tudo. Eles estão saindo de um cativeiro de 70 anos sendo oprimidos, 70 anos sendo escravizados. Então, ele propôs escrever algo falando das misericórdias, do amor e algo que tinha acontecido, para lembrar o povo por que eles entraram naquela furada de ficar 70 anos escravos. Ele queria mostrar para o povo, olha, nós fomos escravizados por isso aqui, não vão cometer esse erro de novo. O livro de Crônicas foi escrito para isso, para provar ao povo que eles não deveriam voltar mais ao cativeiro, que eles estavam sendo libertos e que haveria promessas de Deus para cumprir na vida deles ainda que não foram cumpridas. Tudo está em ruína, tudo está destruído, mudou tudo, o cenário mudou, aquela cidade fantástica, aquele lugar maravilhoso no qual eles viviam, aquele cenário de reis poderosos que tinham feito grandes coisas naquela terra, o templo, tudo magnífico, não havia mais, estava destruído. Então ele está trazendo o povo do escravidão para um lugar destruído, deu a dificuldade, né? Você imagina eu dizer, Deus falar, Deus já fez isso várias vezes na Bíblia. Alguma vez Deus falou para o profeta Elias, eu vou te levar, você vai ser sustentado. E para onde que Deus mandou ele? Para a casa de uma viúva pobre, miserável, passando fome. Mas a Bíblia fala que o azeite não faltou da botija daquela viúva, e Elias foi alimentado ali, comeu bolos, ele viveu ali por bom tempo. Então Deus faz isso também, ele traz o povo para um lugar destruído, acabado. Mas olha que legal, a motivação está aí. E está destruído, está acabado, mas não quer dizer que essa é a vontade de Deus. Foi isso que Esdras escreveu Crônicas. Ele escreve falando, daqui a pouco eu vou dar o resumo para vocês, ele escreve falando das coisas que passaram, as coisas que aconteceram, como foram grandes os reis, como aquele lugar que eles estavam vendo todo destruído ali é um lugar maravilhoso. E agora eles pegam esse lugar, Esdras pega e começa a falar das promessas de Deus. É isso que acontece em 1ª e 2ª Crônicas. Essa é o pano de fundo e a mensagem principal de Esdras. Esdras quer essas crônicas para mostrar que, apesar do fracasso, Deus também tem futuro para as pessoas. Apesar do fracasso, apesar da dor, apesar de tudo, Deus tem bênçãos futuras. O pano de fundo e a responsabilidade. Por isso que não podia ser qualquer pessoa para escrever. Por isso que não podia ser qualquer um. Alguém que tinha essa estima bem alta. Vocês podem, depois vão ver mais para frente a história de Esdras, quando ele está construindo, quando eles estão restaurando Esdras e Neemias, eles são ameaçados pelo próprio povo, são desanimados pelo próprio povo. Imagina nós lá no Ministério Infantil, a gente querendo fazer as coisas e o nosso próprio povo desanima. Não é legal. É como o Luiz agora nessa história de estudo bíblico, que ele quer levantar o povo para estudar, mas o povo desanima. Até um pastor, para poder trocar o dia, ele aparece para ele, para desanimar. Sei lá, nós vamos consertar isso aí. Vamos lá. A história teológica do livro. Passa para frente aí. Olha a história teológica do livro. Ele está querendo recriar uma história, como eu já disse para vocês, do Antigo Testamento, com ênfase na aliança davídica. Ele pega, como Davi é um modelo, como Davi fez muitas coisas interessantes ali, né? Ele pega a história de Davi e ele começa por ali, falando dos feitos, das glórias, das coisas abençoadas, como Deus abençoou aquele povo, como aquela nação é abençoada, né? 1ª Crônicas, ela faz parte de 2 Samuel. A relação é essa. 1ª Crônicas faz parte de 2 Samuel. 2ª Crônicas, ela começa com Salomão e termina com 1ª e 2 Reis. Tá? As duas são paralelas. O tempo da história é paralelo. Não o tempo da escrita, mas o tempo da história. Esdras faz um paralelo de 1ª Crônicas com 2 Samuel. Faz um paralelo de 2ª Crônicas com Salomão e termina em 1ª e 2 Reis, né? A outra coisa que ele faz é a curiosidade. O cronista, ele omite falhas de Davi na sua e da linhagem dele.
Tem nos livros, eu acho repete toda hora nos livros, primeira e segunda crônica, fez o que era mal perante o Senhor, né? E reinou tanto tempo o rei e tal. Isso acontece depois de Salomão, né, de Jeroboão, que os filhos, um fazia o que era bom, o outro fazia o que era mal, e um tirava os altares, o outro colocava altares, né? Um desviava, o outro voltava. E esta é o porquê esse povo ficou cativo e porque Deus castigou esse povo. Porque a idolatria tomou conta deles e eles esqueceram de Deus. E sempre é assim na Bíblia, né? Mas eu tenho uma pergunta para você. Você vai ler o Primeira e Segunda Crônicas, não tem nada de ruim sobre Davi, sobre a sua descendência. Não há nada que das falhas dele. Não fala das falhas de Davi, dos pecados de Davi. A Crônicas, ela omite isso. Aquela questão de Davi falar como é que fala? De fazer o censo, aparece aquilo ali, mas logo já dá uma animada e que Davi consertou e fez isso. Por que você acha que é assim? Pergunta para vocês responderem. Uma pausa de 3 minutinhos para vocês responderem ou conversarem sobre isso. Vamos lá. Porque estava querendo incentivar o povo. Boa. Essa é uma. Ninguém mais quer falar? Vamos lá. Pergunta aí, ó. Nomina as pessoas que elas vão falando aí, ó. Vamos lá. Vai ordem alfabética. Vamos lá, deixa eu perguntar assim. O Luiz já falou, Vitorino, por que você acha que não é colocadas com ênfase as coisas que Davi fez? Porque Davi fez muita coisa errada, né? Salomão, não colocaram isso em Crônicas. Eu acho que é porque ele queria incentivar o pessoal e as pessoas a praticarem o bem, e queria falar sobre os outros fizerem errado. Ele queria ênfase ao erro. Exatamente. Mas isso aí. Cláudio, vamos lá, Claudinho. Fala para nós aí qual é o seu conhecimento. Thalita. Fala também, Thalita. Para nós, você que deu aula a última vez. Cláudio, falando. Fala, Cláudio. Eu acho que Davi era amado por Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. Se eu vou falar que ele vai servir como motivo de motivação do povo, eu omito as coisas erradas e vou falar somente o que presta. É o que eu pensei, filho. Eu penso também que é porque os erros dele já foram apresentados no livro de Reis. Então não precisa ser repetido em Crônicas. Isso. É isso, Zana. É isso aí. E ele sempre tem isso no texto, gente. Os textos falam assim, as outras coisas foram narradas no livro de... Você vai ler isso lá em Crônicas muitas vezes. E não está no livro dos reis falando sobre isso, ele corta o assunto e ele passa para isso. A questão que Esdras estava querendo, o foco dele não podia ser atrapalhado por outra coisa. E as coisas com que denigra a imagem, ou que fala de Davi, da linhagem dele, elas estavam no outro livro, então ele não achou necessário. A outra, mais ou menos o que o Luiz falou no começo, imagina um cara, eu estou querendo, quase que um Big Brother, ou uma mídia da época. Ele quer focar na solução, ele quer focar na vitória, então ele não pode tocar nesse assunto, ele tem que pegar alguém que é modelo. Não, hoje nós queremos, o cara quer vender Coca-Cola, quem que ele pega? Um cara que está na mídia e tem acesso a muitas pessoas, então ele põe esse cara em evidência, porque se esse cara fizer uma boa propaganda da Coca-Cola, ele vende mais Coca-Cola. A propaganda foi essa. Então, Esdras fez uma escolha certa para poder começar de novo. E aí ele pega alguém. Não posso falar mal dessa pessoa, tem que botar essa pessoa na evidência. E aí é o que Esdras fez. Os tribos, olha só, uma curiosidade sobre o reino. Primeira
Crônicas, Segunda Crônicas, está narrando sobre aos reis do reino do sul de Judá. Isso é um negócio importante. Aos reis do reino do sul de Judá. Eles não pegam os reinos do norte de Judá. As 10 tribos do norte são excluídas. E você sabe por quê? Por esse mesmo motivo. As 10 tribos do norte, nessa época, estavam em totalmente idolatria e rebeldia com o Senhor. Então não haveria nada que Esdras tivesse que usar dessas tribos. Então ele usa as tribos de Judá, as quais caíam e levantavam, mas continuavam com Deus. Mesmo os filhos tendo rebeldias, tendo problemas, levantando altares, né? Por exemplo, os filhos de Manassés, filhos como é que chama? O rei? Eu falei tanto Esdras aqui que eu quase falei o rei Esdras. Não, esqueci o nome do rei. Mesmo Manassés, Ezequias. E Manassés, filho de Ezequias, que é um bom rei, e depois vem Manassés e construiu altares para defamar Deus. Mesmo isso, logo depois você vê a história de Manassés restituindo as coisas que ele fez de errado, reconstruindo tudo que ele destruindo, depois ele vem refazendo a vida dele. Então, isso é muito pertinente ao reino do sul de Judá. O reino do norte de Judá não é narrado, não é falado dele por causa dessa idolatria, dessas falhas que eles têm. Vamos lá para o finalzinho. Resumo dos livros. Isso é muito simples, vamos lá. Já falei o pano de fundo aí. Resumo dos livros. Muito bem. Primeiro, o que é que constitui e que vem dos livros de Crônicas? Né? A Thalita já falou isso, eu vou só recapitular vocês. A genealogia, né? Filho de fulano com filho de ciclano, que assumiu o ciclano, que foi lá. Tá. Essa genealogia ela vem aí, de 1 Crônicas, do capítulo 1 até o 9. Vem falando dessas modificações de reino, entrada e saída de rei, essa genealogia. Depois, vem falando do Reino Unido. Olha que resumo bem simplesinho. Ela fala do Reino Unido e depois do Reino Desunido, dividido. Então ela fala do Reino Unido, quem foram os caras que fizeram o reino ser unido? Saul, Davi, Salomão. 1 Crônicas, de 11 a 29, 2 Crônicas, de 1 a 9. Tem falando desses caras aí que foram os caras mais fera da época aí, mais interessantes para Esdras escrever. E o reino dividido, que foi os filhos de Salomão depois. 2 Crônicas 10, 36 a 21 vai embora, ele fala dos reinos, como foram divididos, por que foram divididos, e a lógica que é a mesma coisa que eu falei dos outros que estavam em idolatria, que construíram altar, e esse povo ou andava com Deus, era bem sucedido, não andava com Deus. Uma curiosidade que eu gostaria que vocês observassem é o tempo, e isso é muito interessante, o tempo de cada reinado. E é muito curioso você ver que as pessoas que eram boas aos olhos de Deus e que reinavam, viviam mais e reinavam mais. Olha que legal, depois vocês vão ler isso lá. As pessoas que eram más e faziam coisas erradas aos olhos de Deus, elas reinavam pouco tempo e viviam pouco tempo. Parece loucura isso, né? Mas não é não. É porque Deus tem mais coisa boa para dar do que ruim. Deus permite que nós passemos dificuldades, mas a Bíblia é exata nisso o tempo todo. Não, as coisas ruins, elas duram pouco mais do que as que são boas. Nós é que somos tão ruins que nós não percebemos. E se você ler isso, você vai ficar abismado de ver. Reinou 40 anos fulano e fez o que era bom aos olhos de Deus. Reinou 12 anos fulano, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Deus, ele tem essa particularidade, ele sempre quer o melhor. O melhor é o melhor. E quem faz o melhor, ele vai fazer o melhor durar. Enquanto ele puder fazer o melhor durar. Ele fez isso com Davi, ele fez isso com Salomão, ele fez o melhor daquela terra enquanto aquele homem de Deus estava ali. É importante vocês verem isso nos livros. E vamos lá, e finalzinho do resumo é o Libertação do Cativeiro, que é a narrativa que torna mais expressivo e mais real que Esdras que escreveu. 1 Crônicas 36, a 22 a 23, fala desse cativeiro, de como eles voltaram arrependidos, de como eles estavam refazendo essa terra.
Esse é o resumo dos livros de 1ª e 2ª Crônicas. Fantástico? Perguntas a partir de agora, ficam à vontade. Não sei se posso responder. Sabe o que, gente? A gente está aqui dando aula, mas não quer dizer que nós sabemos mais do que vocês. Às vezes as pessoas sabem mais que a gente, estudaram melhor, tem mais conhecimento. Eu reconheço isso. E eu fiz um breve estudo aqui, pegando mais no lado do porquê da escrita, do porquê desse Crônicas, para você entender o pano de fundo com o qual foi escrito. Então ele é um livro praticamente complemento. Como disse lá no começo para vocês, ele é um livro que ele traz as coisas que foram omitidas, as que ninguém falou sobre Davi, sobre Salomão, as coisas que quase ninguém falou. Tá certo? Então pode falar aí, perguntar, responder, a aula está dada.